Olá, pessoal! Oi, torcida querida! No episódio de hoje, eu vou conversar aqui com a Tatiana Abreu. Ela é a mãe do lateral direito Rian Sidney, que joga no Tanabe Esporte Clube, que é da segunda divisão paulista, Série A4. Oi, Tatiana, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Ó, obrigado por estar participando. Por nada. Tatiana, eu queria que você contasse um pouquinho a história aqui dele pra gente, né? Que eu sei que ele já passou por vários clubes. Que vocês são de Correntina, na Bahia, não é isso? Sim, Correntina, Como é, Bahia. como é que foi essa? Como vocês descobriram o talento dele? Foi lá, ele pequenininho? Conta um pouquinho dessa história da infância dele no futebol. Assim, logo no começo, assim, eu não tinha noção, assim, o que que ele queria, né? A partir do momento que vai para a escola, aí os alunos vão começando a jogar bola, brincar. Aí, aos poucos, ele foi se apaixonando por bola. E chegava em casa, ele não podia ver uma bola que ficava chutando para um lado, chutando para o outro. Não podia ver bola, sabe? E teve um tempo que eu morei na zona rural. Aí tinha um lugar lá que tinha um lá que ele treinava, né? Meninos assim, e ele pegava e ele andava longe, viu? Até para poder treinar, para poder jogar. Sim, esse homem lá, ele gostava muito de treinar esses adolescentes, ajudar, assim, né, crianças e adolescentes em relação ao futebol. E cada vez mais ele foi se apaixonando. Ele viu no futebol uma forma boa dele crescer, né, ajudar a família dele. E ele tinha paixão pela bola. Ele gosta mesmo do futebol, tá no sangue dele o futebol. Aí com isso a gente acabou voltando aqui para a Correntina também, né? E aí ele começou a trajetória dele, até o ponto dele ir para Brasília, né? E a gente não tinha condição, né? E sempre orando, pedindo a Deus para mostrar pessoas, porque se não tiver um apoio, não vai não, né? É Verdade. difícil. E quantos anos ele tinha nessa época aí que tinha, vamos dizer assim, esse professor, né? Essa pessoa que ensinava as crianças lá. É, lá ele tinha uns 8 anos, 9, 10 anos. Aí quando veio para Correntina, ele já tinha beirando 12 anos, já. Só que ele jogava desde pequeno, assim, mas jogava lá por jogar, sem nenhuma expectativa, né? Aí aqui em Correntina ele começou a treinar mais firme. Quando ele começou aqui em Correntina, mesmo que ele foi para Brasília, ele tinha 14 anos. Mas aí ele já jogava em campeonato, ele viajava, assim, sem compromisso, sabe? Participando de campeonatos. E com isso ele foi crescendo. E graças a Deus está onde está hoje. E lá em Correntina, aí, ele participou de escolinhas de futebol? Tinha isso na cidade ou não? Como é que é? Participava de torneios da cidade? Como é que funcionava? É, aqui tinha uma escolinha, né? Que hoje ela não funciona mais, né? Naquela época ele participou de uma escolinha aqui e essa escolinha também foi que levou ele, assim, para alguns lugares, sabe? Ele saía vendendo, como eu, igual eu te falei, né? Eu não tinha condição, né? Ele saía vendendo cartela de bingo, que as escolas dava, que a escolinha dava para concorrer em alguma coisa para poder arrecadar dinheiro para fazer viagens assim para tipo assim Porto Seguro, Itubiara, esses lugares assim, sabe? Ele foi num bocado de lugar assim. Começou, mas até bem antes, ele nem sonhava ainda ser um jogador ainda. Aí a partir daí que ele começou já é, ter a partir dele já começou assim ter um sonho mais aberto assim que ele começou a ver o futebol de uma forma diferente, né, viajando, até chegou o ponto dele ir para Brasília, né? Quando ele chegou em Brasília, ele conheceu uma pessoa muito de Deus lá, que ajudou ele, deu apoio na casa dele e dava as coisas para ele. Eu fui lá conhecer a família também, que ele era de menor, né? Aí ele começou a fazer parte de uma escolinha lá também, começou a treinar. Aí depois dessa escolinha, desses treinamentos lá, ele foi para Anapolina. Anapolina foi o primeiro time que ele foi mesmo, firme. Ele passou em vários testes, mas
Mas até aí nenhum dava certo. Situação financeira, não tinha alojamento, não tinha condições boas para poder pegar ele, como ele era de menor, né? Aí ele ficou um tempo na Anapolina. Aí depois da Anapolina, ele foi pro Paulista de Jundiaí, jogou um tempo lá. Aí depois do Paulista de Jundiaí, ele foi pro Paranavaí, que lá no Paranavaí foi um tempo muito bom para ele também. Aí depois do Paranavaí, ele foi para Porto Ferreira. Depois ele foi para Mato Grosso do Sul, né? O time do Mato Grosso do Sul, Viena. E agora tá no Tanabi. Graças a Deus que foi lá que ele começou o profissional dele. Só que o que mais impediu ele dele estar mais avançado foi as lesões. Ele se lesionou demais e ele chorava, né? Eu acho assim que se não tivesse sido as lesões, eu acho que ele já estava num patamar mais avançado. Ele chegou a jogar a copinha também, E que tipo de lesão assim que ele teve? na coxa. Primeiro foi no joelho. É porque eu não sei te falar assim, foi uma coisa assim um pouco séria, porque ele teve que parar um pouco o futebol. E ele teve 3 lesões na coxa, porque quando ele pensava que ele melhorava, ele ia jogar, o trem aparecia lá de novo. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Ele ficou até com uma, ele ficou até com uma perna assim, a coxa assim, diferenciada das lesões. Eu não sei que tipo de lesão foi aquela que criou, ele criou tipo um cisto dentro da coxa. E ele chorou e ele sofreu. Mas a partir do momento que ele conheceu o Nils, né, como vocês sabem, também ajudou muito, apoiou muito ele, né? E aí, daí para frente agora é só esperar em Deus que ele vai avançar, em nome de Jesus. Então, e você acha assim, por exemplo, vocês são de Correntina, na Bahia, vocês não tentaram nenhum tempo ir para Salvador, tentar os grandes times aí da Bahia? Vocês resolveram ir para fora? Para ele tentar os clubes, ir para Brasília, ir para outras cidades? Como é que foi? É igual eu te falei, falta de apoio, sabe? De pessoas que têm conhecimento, que acreditam no sonho das pessoas, porque até aí tinha pessoas que não duvidavam, né? Ai, porque para muitas pessoas assim ignorantes, assim, acha que o futebol é coisa de vagabundo. Tem gente assim, para um pobre, né, que tá começando ali, uma pessoa que não tem condição, o povo não bota fé. Acha que a pessoa não vai conseguir, que se ele tivesse conseguido pessoas, um apoio assim que levasse ele até Salvador e tudo, mas não tinha, e eu não, assim, eu sozinha, né, na época, não tinha, eu não tinha estrutura nenhuma, nem psicológica de eu encaminhar ele para esses lugares. Aí por isso que começou por Brasília, porque aqui tudo é Brasília, tudo é Goiânia. E é mais próximo também. E nesse período que ele passou por essas lesões, ele não pensou em nenhum momento, Tatiana, desistir? Mãe, não dá, não aguento mais, vou parar. Passou isso na cabeça dele? Ah, ele pensou em desistir, porque, nossa, porque foi muito forte ele lá longe da família, longe da gente aqui, passando por tudo isso. Aí nas recuperações dele, ele ficava sempre num lugar mais reservado, né? Assim, só ele lá, indo para fisioterapia, sem ter ninguém próximo. E ele pensou, porque era uma coisa assim extraordinária, porque quando ele começava, sempre tinha uma coisa ali, sabe? E não era questão assim, só machucou, não. Era coisa assim, que se ele persistisse, era perigoso ele ter até uma fratura maior na perna dele. Foi muito difícil. Ele chorou, mas os planos de Deus era outro. Deus tinha outro plano na vida dele. E tinha, não, tem. Deus tem outro plano na vida dele. Então, eu não sei o que é que Deus quer com isso, se ele vai avançar no futebol, porque até agora tudo tá encaminhando para cima, sabe? Porque os planos dele é o que prevalece na vida da gente. A gente traça uma coisa, quer uma coisa e Deus quer outra, né? Porque tudo era para ele desistir, não era para ele estar no futebol. Mas Deus não permitiu.
Pois é, e daí da Bahia, como você já falou, né? Ele foi para Nápoles, né, em Goiás, depois ele foi para Navaí, foi para o Mato Grosso, foi por interior de São Paulo, passou até por São José, né? Jogou no São José, em São José dos Campos e Jogo. tal. E assim, você não ia com ele? Ele saiu quantos anos aí da casa? Foi sozinho? Como é que era? Não, igual daqui para Brasília, igual eu te falei, lá eu conheci o pessoal, né? Que, que acolheu ele lá, né? O bode. Aí eu passei até a procuração assim dele para ele tomar de conta das coisas de Rian. Tudo que acontecia com Rian, ele era responsável por ele. Porque como Rian era de menor em relação à escola, em relação a um exame, em relação a qualquer coisa que acontecesse, tinha que ter uma pessoa na frente, né? Aí ele sempre foi um menino bom. Rian, ele sempre foi cabeça, ele foi um menino sempre obediente, temente a Deus, evangélico. Ele nunca me deu nenhum trabalho. Eu sempre confiava nele. Ele amadureceu rápido, ele amadureceu antes da hora. O futebol em si ajudou muito, sabe? Abaixo de Deus, o futebol fez dele um homem. E as batalhas, assim, que eu vejo muito jovem andando aí para esses lugares aí, até mesmo quem tem sonho de futebol, que vai para lá, começa o final de semana, às vezes por um pouco das regras, ele não. E eu controlando ele daqui, né? Conversava com ele, eu controlava tudo, eu ligava para ele. Eu nunca deixei, mesmo eu não estando lá assim, mas eu sempre fui presente, sabe? Na vida dele. Então, assim, ele sempre me obedecia e eu passei essa bola para esse homem lá em Brasília, pro bode, né? Que era é tipo um empresário dele, assim, no É futebol. assim, foi uma pessoa que ajudou, porque empresário mesmo é tipo assim o Júnior, né? Que já tem agência, né? Uhum, E é assim, ele fez o papel do empresário e de um pai. Ele fez o certo. papel de um pai, porque essas pessoas que Deus colocou na vida de Rian para mim foi um pai, um anjo de Deus. Então, assim, e ele tomava de conta direitinho. Ele fazia, nossa, ele fazia coisa o que eu pensava na minha mente, que se eu tivesse lá, ele fazia por Rian. Porque a história de Rian daqui, todo mundo ficava com pena dele por ser uma pessoa humilde, sem condição. Porque a gente não tinha condição realmente assim, porque para você manter uma pessoa fora no futebol, como eu vi muitas pessoas aqui saindo sem sucesso, gastou muito dinheiro e não tinha apoio, os pais acabavam que tinha a maioria dos pais tinha emprego bom e mandava tudo, sem sucesso. Isso é que todos voltaram, o único Ita é Rian, Daí o da único cidade, né? E daqui da agora me cidade. fala um pouco dos clubes. Quanto tempo que ele ficou no Anápolis, que ele jogou lá? Ele ficou mais ou menos uns 8 meses no Anapolina. Certo. E no Paranavaí? No Paranavaí ele ficou o ano todo. O ano todo Que ele lá, um. estudou ainda lá, ele estudou. Não sei se lá foi no começo da pandemia, foi? Não sei se foi na pandemia que depois disso estudou mais online também, sabe? Uhum, certo, certo. Depois E ele foi para o Mato Grosso. foi. Lá no Mato Grosso também ele ficou um tempinho. Ele ficou, todos os times ele ficou até um tempinho, sabe? Certo. Uhum. E você acha que toda essa passagem por esses clubes, ele adquiriu bastante experiência passando por todos os clubes? Sim, eu acredito que sim. Tudo foi um. Eu acho que todos esses times que ele participou, eu acho que ensinou um pouquinho para ele. Conheceu pessoas, conheceu sonhos, sabe? Conheceu o futebol de forma diferente, de lugar diferente, que eu acho que isso é muito importante para as pessoas que jogam bola, sabe? Você conhecer outras pessoas, outras culturas, outros sonhos. E, e foi muito bom. Nossa, o futebol para Rian, abaixo de Deus, foi uma escola e ele está tendo frutos, viu? Ai, que bom. Frutos. Que bom mesmo, viu? Ô, Tatiana, e essa posição que ele joga de lateral direito, ele sempre jogou nessa posição ou não? Jogou em outras? Como é que foi? Não, ele sempre jogou nessa posição. Assim, acho que para jogar normal, assim, bem antes, assim, ele poderia ter jogado assim, em qualquer posição ali, jogando sem compromisso, mas sempre ele jogou na lateral direita. Foi a que Deus marcou para ele.
Então, e você sabe que o lateral exige muito esforço, né? E apesar de todas essas lesões que ele teve, que você contou na coxa e tudo, que exige velocidade, né? O lateral tem que correr muito, E ele corre, tem que viu? ajudar no ataque, na defesa e se movimentar. Ele, apesar de todas as lesões, ele conseguiu superar tudo isso. É, ele agora tá passando uns dias aqui, né? Tá descansando, né? E ele também ele conseguiu um título, né? Lá agora no Tanambi Ah, também, né? O Tanambi sim. foi campeão. E isso também, véi, isso também deu um gás nele, sabe? Agora ele tá aqui esses dias e ele vai voltar com tudo, em nome de Jesus. Com mais gás, porque também isso é muito importante também, né? Porque já tem tempo assim que ele não vem aqui para ficar assim, né? Ele passou por tudo isso, ele ficava aqui no máximo uma semana e já saía. E agora ele veio para cá jogando no profissional, com título, e agora é só alegria. Que bom. E você sonhava, Tatiana, com o seu filho ali pequenininho, né? Do jeito que começou aí na cidade correntina, passou por tantos times, ia chegar onde ele chegou, no Tanabi, ganhar títulos, né? Como você está falando, tá no profissional, estrear. Você imaginava que um dia ia acontecer isso? É assim, quando ele nasceu, eu consagrei lá ao Senhor, né? E falei para o Senhor que meu filho ia brilhar, que o meu filho ia ser luz, eu não sei em qual área, mas ele ia brilhar. Para a honra e glória do Senhor, não era para a glória do homem, não. Primeiro a glória de Deus e depois a glória nossa. E que através dele, ele ia converter muitos adolescentes, muitos jovens a se espelhar nele, assim, porque isso também serve muito de exemplo, né? A pessoa, quando tá nesse caminho aí, muita gente se espelha, né? Isso é muito bom no mundo que a gente está hoje. Então, assim, eu sonhava que ele ia crescer, sabe? Eu não sei se era no futebol, não sei no que era. E depois, quando ele conheceu o futebol, aí eu vi que era ali. Porque as batalhas que Rian já passou, velho, eu pensava que ele ia desistir e não desistiu. Eu falei, não, senhor, acho que é ali mesmo. Acho que é nesse cantinho aí que o senhor tá preparando algo para ele. É, porque o jogador ele precisa ter muita persistência, né, Tatiana? Porque olha, é tanta coisa, tanta dificuldade que acontece, né? Nos times, você acha que vai ficar e não fica, acha que vai dar certo, não dá. E aí a gente sabe que dentro do time é uma disputa grande, tem muitos jogadores, né? Então, assim, para conquistar espaço. Então, a gente sabe da dificuldade do jogador, né? Para ele conquistar um espaço num time, né? E aí, agora ele chegou no Tanabi, conseguiu esse título, tá estreando no profissional e tudo, né? E tem uma É, mãe que falou uma vez para mim assim que não importa o tamanho do time, se é um time pequeno, se é da Série A, da Série B, sabe? O importante é o filho chegar ali, virar jogador. Você também é acha verdade. isso? Com certeza, porque aí é como se fosse um mercado, né? Você já viu tanto exemplo de jogador, eu não entendo muito do mundo do futebol, mas eu vejo muitas pessoas humildes, de lugar que era escondido, e tá brilhando, né? Tá brilhando no futebol, e eu acredito. E assim, e nesses momentos que ele teve essas fraturas também, o Nilson, a família dele também apoiou muito o Rian, conversou muito com o Rian psicologicamente, porque nessas horas a gente precisa de um apoio, né, psicológico, Sim. né? E ele, nossa, entendeu, super entendeu, ele e o Júnior, né, super entendeu a história dele e acreditou e acredita, porque até então qualquer jogador pode machucar, né? Qualquer jogador, você vê o Neymar mesmo, tanto que de vezes o Neymar já jogou e é parando, né? Por que, que um de nós não pode acontecer isso com nós, né? Só que, ao contrário, a gente está conversando, a gente não quer que isso aconteça, mas ninguém É, está livre disso, né? não. Sempre tá se cuidando, né, Tatiana? Porque não dá, né? A gente sabe que aquele trabalho, né, a disputa ali no campo é forte também, né? Pela É bola muito. e tudo, né? E o lateral também, mais ainda, né? Além da velocidade, tem lateral que ataca, e corre para atacar e volta para ajudar a defender. O lateral ele não para, né?
Inclusive, assim, eu conversei com algumas mães, né, que tem um filho que joga nessa posição, falou do que tem que ter foco e concentração, né? Porque o lateral corre muito perto da torcida, né? E a torcida não para de gritar no ouvido dele, né? O tempo inteiro, né? E ele corre bastante. Rian, ele se destaca no meio, lá no campo. Todas as vezes que eu assisti algum jogo dele, sempre eu vi ele se destacando lá no meio do campo, né? Aí, pelo fato, assim, de correr, sempre ouvia falando assim, ó, o Rian corre muito no meio do campo, sabe? A parte dele ele fazia. Ele tava ali, ele falava assim, ó, eu vou jogar. Eu vim aqui para jogar, eu vou jogar. Então, isso é muito bom. E ele não se engrandece também, sabia? Ele não é uma pessoa que gosta de se engrandecer, que gosta de se amostrar. Ele não é disso. Ele quer jogar o futebol dele, independente de que tiver que mostrar para qualquer pessoa de fora. Ele quer mostrar lá para quem está lá, que precisa ver. Ele não quer mostrar para terceiros daqui. Ele quer mostrar para quem realmente precisa. E como que ele encara a cobrança, assim? Porque a gente sabe que você está num time de futebol, independente do tamanho do time, um time grande ou um time pequeno, do interior ou da capital, ou de vários estados, a gente sabe que tem cobrança, né, Tatiana? Do técnico, né, em cima do jogador, cobrando. É, a gente tem a questão da diretoria e a torcida também, né? Porque quando o jogador tá bem, tá todo mundo elogiando, tá ótimo, tá jogando, tá. Quando não tá, e a torcida não perdoa também, né? Assim, tá reclamando e tudo. Como é que ele lida com toda essa cobrança? Ele é tranquilo. Rian é super tranquilo, assim, sabe? Ele já vai consciente de tudo isso, assim, sabe? Ele é tranquilo, ele é calmo, sabe? Ele tenta fazer a parte dele. Sempre antes também, quando ele estava jogando, sempre no meio dos treinamentos, sempre ele fazia a parte dele por fora, sabe? Assim, para poder se preparar psicologicamente, sabe? Para poder receber críticas, porque você recebe. E ele, assim, ele recebia e tentava mudar, né? Ele falava assim, é crítica construtiva, vamos ver onde é que eu tenho que mudar aqui. Ele sempre respeitou todas as opiniões, nunca debateu nenhumas. Ele era desse jeito. Era não, ele é desse jeito. Todos os times que ele passa, todo mundo gosta dele assim, porque ele é uma pessoa super tranquila, se dá com todo mundo. Ele é uma benção, meu filho. E do Tanabi lá, o que que ele conta pra você? Você já foi assistir jogos dele? Como é que é? Pessoalmente? Olha, eu nunca fui, não, sabe? Nunca tive a oportunidade de ir, não, sabe? É porque lá é um lugar um pouco afastado, assim, não tem ninguém que eu possa ir para lá, né? E as condições não dá para mim ir lá. Nunca deu ir até ele, mas o time lá, o Tanambi é um time bom, graças a Deus, um time assim que tá mostrando para ele que ele vai conseguir, sabe? Você vê que ganhou esse título lá, não perdeu quase nenhum jogo, acho que de 10 ganhou 8, né? Foi muito bom, então é um time muito bom e que ele só tem a crescer lá. Um time muito bom mesmo. Eu fiquei admirada, né, com o desempenho do time. Nossa, muito bom. E você falou da calma dele e da persistência, que o jogador tem que ter isso mesmo, né, Tatiana? Assim, É. porque a gente sabe que um dia o jogador tá jogando, tá é titular, é convocado para o jogo e outra vez não é, outra vez fica no banco, não joga, não é verdade? Entra no último minuto, mesmo num time pequeno, no time grande, é assim que funciona, né? E ele sabe lidar bem com isso. Sabe? Mas de todas as vezes assim que ele ficou assim jogando, a vez que ele jogou menos agora foi agora por conta da lesão. Quase todas as vezes ele era titular. Todas as vezes. Então, assim, mas ele mesmo assim, ele falava assim, só em eu estar aqui, para mim já é uma vitória. Eu tô treinando, não tô parado, tô participando. Seria ruim se todo mundo ficasse lá treinando e ele parado, né? Mas ele não, ele estava ativo ali, porque a hora que precisasse, ele estava lá pronto para encarar, né? É, e tem que estar sempre preparado, né? Mesmo que não entre, mas tem que estar preparado fisicamente, né? Psicologicamente, o jogador tem que estar preparado para quando o técnico chamar, né? Já tá se Até apresentando, né?
Até no treinamento lá também, a pessoa tem que se destacar lá também, né, na hora do treinamento, para Sim. ele ver se é merecedor de ser chamado, né? É, isso também. Tem que fazer um bom treino para poder ser chamado para o jogo, porque se não treinar bem, também não entra. Com certeza. Após a vez que ele foi menos assim, por causa, agora mesmo no final, alguns jogos que ele jogou devido ao que eu falei, né? Porque não podia forçar a coxa. Mas até agora, graças a Deus, tá dando certo. E nesse percurso todo dele, Tatiana, quais foram os maiores desafios para você como mãe de jogador? Que você passou assim por desafio, falando, nossa, e aguentou firme também, né? Como assim? Os desafios ao longo do percurso, quando ele começou a jogar, ir para os times e tal, você como mãe de jogador, quais foram os maiores desafios, né? Para algumas mães, por exemplo, foi a distância de ter ficado longe do filho, outras foi problema financeiro, algumas também tiveram que deixar trabalho, deixar marido, deixar o filho menor e tudo, teve muitas dificuldades, né? Você enfrentou essas dificuldades ao longo desse percurso? A primeira foi financeira, né? Uma das dificuldades que eu tive bastante é tipo assim, é porque eu tinha medo, porque assim, de ele chegar lá e ser enganado, sabe? Sabe aquelas pessoas que saem daqui, vão para lá, chega lá é outra coisa? É. Porque você já viu muito. Tinha pessoas que falavam bem assim para mim: você tem coragem de deixar seu filho ir para lá? Aconteceu em tal lugar assim que a pessoa foi jogar bola, chegou lá, ficou num quartinho, não tinha comida, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu ficava com medo era disso, sabe? Dele passar precisão, dele passar perigo, sabe? Eu morria de medo. Sempre quando ele estava num lugar que ele ia para outro, lá em Brasília mesmo, que ele ia treinar, eu morria de medo, porque sempre quando ele saía do treino, era já de tardezinha, já à noite, assim, e eles iam pegar os ônibus para voltar para casa. Nossa, enquanto ele não chegava em casa, eu não sossegava. Então, isso me pesou bastante, porque eu não sei a natureza de quem está lá fora. Só quem sabe é Deus. E o que eu mais prezava era a segurança dele não faltar nada. Era isso que nossa, eu tinha muito medo nisso. Tirando a situação financeira, porque assim, se eu tivesse condição, talvez eu poderia estar lá mais ele, alugar uma casa, estar lá perto. E eu não tinha, porque eu também tenho uma menina, né? Tinha outra filha e não tinha condição nenhuma de ir. É, mas é difícil mesmo para a gente como mãe, né, Tatiana, quando o filho fica longe, porque você não sabe, né? Você conhece o seu filho, mas as outras pessoas você não sabe, né? Onde... Quando eu ia para os alojamentos, eu falava assim, eu sempre pedi a Deus para ele ficar no quarto de pessoas tranquilas, que não gostam de briga, encrenqueiro, porque de tudo tem, né? De tudo tem. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que todos que ele foram sempre tinha pessoas legais ali, ó, de boa, que não era encrenqueiro, que respeitavam o espaço de cada um. E assim, outra coisa que eu tinha medo também, assim, sempre de viajar. Eu tinha medo de viajar, de acidente. Quando ele foi para o Paranavaí mesmo, daqui para o Paranavaí é longe, daqui de Correntina para lá. E quando Rian foi para lá, Rian ele era de menor ainda, né, Rian? Eu acho que veio o medo de cortar, passar daqui para lá. Meu Deus do céu, aquele medo assim, passou num lugar que eu nunca nem sonhei na minha vida. Aí chegava lá assim, parecia que já tinha, parece que a casa dele já estava lá esperando por ele, parece que a mãe já estava lá, estava todo mundo lá. Quando ele foi para Mato Grosso também, que foi, eu acho que também foi muito longe, Mato Grosso do Sul. Quanto mais esse lugar mais longe, mais eu ficava preocupada. Mas é mesmo, é difícil, né? Seu filho vai para um lugar tão longe que você não conhece, e não conhece as pessoas também, né, Tatiana? Fica mais complicado ainda, né? E cada vez que ele vai aqui, que vai sair, não tem como, a gente se derrete todinha. Eu só sossego quando chega lá, que fala, mãe, cheguei, tá tudo bem. E eu fico preocupada às vezes quando eu tô lá que ele tá assim meio diferente. Falando, meu filho, tá acontecendo alguma coisa, pode falar. Sempre eu fico querendo saber, assim, porque a carência da distância, né? É verdade. Principalmente quando vai chegando no final de ano.
Se eles veem, acho que todos os jogadores, quando tá chegando no final de ano, que eles veem que não vai participar ali da ceia de Natal ali, mas a mãe, meio que não tem ceia, igual aqui em casa, acho que eu nunca tive uma ceia de Natal assim, sabe? Mas chegar lá assim, mas tá perto da mãe, perto da família, menino, para eles é uma maravilha. Pois é, isso mesmo, né? Porque o jogador, né, ele ao longo do percurso ele perde tanta coisa, né? Os encontros de família, o Dia das Mães, o Natal, porque ele está distante, né? E muitas das vezes ele não consegue voltar para casa, né? Tá junto com a família, ou nem tem condições de pagar um ônibus para voltar para encontrar a família ou que mora longe e tal. E então tem essas coisas que acontecem mesmo, né? Do E esse, jogador e da mãe também, né? Desse e esse distanciamento. pequeno- é, e esses pequenos encontros assim de dezembro, nossa, fortalece tanto eles, sabia? Todos, todos. Isso é um gás para os filhos, para os jogadores, sabia? É verdade. Porque, ele está lá, ó, com tudo, igual o Rian estava lá, com tudo. Ele veio para aqui, eu sei que quando ele voltar, nossa, ele já está com tudo, sabe? Porque fazia tempo assim que não tinha esse momento, esfriar a cabeça por conta mais das lesões, sabe? Uhum. Foi muita coisa. Aí agora chega lá, começar lá e ver onde Deus vai levar, né? E como é que foi a experiência dele na copinha? Foi muito boa esse ano? Nossa, que maravilha, viu? Foi um sonho realizado. Porque a copinha é o sonho de todo jogador que está iniciando. E foi o último ano dele também como é que eles falam? Na categoria sub-20? Na base, para entrar no profissional. Então, assim, foi muito bom. E também ele já estava um pouco lesionado também, sabia? Foi muita luta para ele, mas ele conseguiu. E foi muito feliz, foi uma experiência boa, ele se sentiu realizado, muito realizado. É, a copinha, né? E a estreia dele no profissional, como é que foi? A estreia dele, É, nossa, foi uma bênção, viu? Nossa, foi muita gratidão, foi muita alegria, porque é mais uma conquista. Foi mais uma conquista, porque você chegar no profissional, ele vendo os colegas deles aqui que batalhava, que ia, porque a gente se espelha nisso, né? E de repente ele falava assim, velho, eu tô aqui no profissional, eu já sou um jogador, agora eu posso me declarar, eu sou um jogador, velho, é emocionante. É muito bom mesmo. poxa vida, é tanta coisa que passa, né? E quando o filho chega e sente isso, e a mãe também, você chegou. Olha aí, tudo que a gente É, passou junto, mas você conseguiu chegar. a conquista deles é a nossa conquista. Se eles estão bem, nós estamos bem, né? É verdade. A felicidade nossa, abaixo de Deus, depende dos nossos filhos, né? É Dos verdade. nossos filhos, a nossa felicidade. Se qualquer coisa que acontecer com eles, a gente já não é a mesma coisa. E Rian, ele é um menino maravilhoso, ele é um bom filho, ele é um bom irmão, ele é uma pessoa, um bom amigo, ele é uma pessoa maravilhosa. Não é porque é meu filho, não. Mas ele é nota 10, nota 1000. Olha, Tatiana, o papo tá bem legal aqui, mas eu queria assim que você deixasse uma mensagem, né, para as mães também que acompanham aqui o podcast, que a gente tem as mães que estão iniciando lá, né, com filho pequeno, tal, sub 11, 12, umas que estão no sub 15, 17, 20, tem umas também que conseguiram chegar no profissional e tem muitos também meninos que desistiram, né, que não foi o caso do seu filho. Nem seu também, né? Tem muita mãe que cansou, né, Tatiana? Porque o percurso é difícil em todos os É, sentidos, né? A distância, a questão financeira, as cobranças, é tanta coisa nesse caminho, né? E você também não desistiu, né? Acompanhou não. até agora, né? Aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães. Só uma negócio que eu ia falar aqui. Quando ele foi para fora, às vezes o povo sempre falava em relação a isso. Você vai deixar seu filho ir para lá, você não tem medo de alguma coisa? E Rian falava assim para mim, mãe, não impede o meu sonho, não. Ele falava desse jeito, não impeça de eu sonhar, eu vou conseguir. E eu falei bem assim, tudo bem, meu filho, mas eu orava. Eu orava e falei assim, ó, meu filho, se for da vontade de Deus, você vai conseguir. Deus vai preparar tudo.
Tudo, tudo, tudo. E eu sempre falava uma passagem, eu falava uma passagem da Bíblia, eu falei para ele, eu falava bem assim, Deus proverá. Deus proverá tudo na sua vida, na vida das pessoas que vai vir até você, entendeu? E a mensagem que eu dou para as mães é o seguinte, que em primeiro lugar ela entrega para Deus, ore para Deus por aquilo que os filhos dela querem, né? Entrega nas mãos de Deus, falar, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor manda, que o Senhor envia, se não for, o Senhor tira. Porque o que tiver de acontecer, vai acontecer. E quando acontecer, elas, primeiramente, ela olha as condições que eles vão estar lá, entendeu? Quem vai receber eles, saber como que é, e aconselhar bastante os filhos a não andar para lugares diferentes daquilo que o futebol está indicando. Focar só naquilo. Que aí elas vão ficar mais tranquilas. Porque não tem como você mandar seu filho para longe sem você querer saber a origem de quem está recebendo, quem anda com ele, se o lugar que ele está lá, a cama onde ele dorme, se ele está comendo bem. Então, isso vale muito. Muito, muito, muito. Tatiana, obrigada, viu, pela nossa conversa, muito bonita a sua história também, e obrigado pelos seus conselhos, né, porque foram muitos agora para as mães, hein? Com Pois é. certeza, elas vão Tá, aprender muito com você, viu? tá bom. Eu agradeço por você ter me escolhido, né, para falar do meu amado aqui, meu filho lindo, minha promessa. Ele é o filho da promessa. Com certeza. Olha, Pode falar sucesso. muito, desenvolver, mas Não, mas foi sempre foi. ótimo. Nossa, olha, e olha, sucesso para o Rian lá, né? No Tanabi, no Esporte Clube, lá na posição dele. Vai dar tudo certo, viu? Sucesso no Tá. time. Para você também, tudo de bom também, viu? Muito obrigada. Com toda essa força que você tem aí, tá E de que Deus parabéns. abençoe todas as mães, dando coragem, e todos os atletas, que Deus possa mostrar o melhor. E para você também, para o seu filho, para a sua família. Em nome de Jesus. Obrigada, viu, pela participação. Olha, um grande beijo para você e fiquem com Deus, Outro. viu? Fique com Deus também. Deus abençoe. Tchau. Tchau.